Oi, gente, vamos começar mais uma aula, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a educação nas civilizações orientais. Nesse caso, a gente vai estar falando das civilizações que ocuparam especialmente o Crescente Fértil, na Ásia Menor, mas também um pouco da China, porque tudo fazem parte de um período temporal próximo, né? Então a gente tem a China, o Egito, a Babilônia, a Fenícia e também a gente pode dizer os hebreus, certo? Então, como foi a educação nesse período e nessas civilizações? E aí a gente tem 4 pontos que são bem comuns a todos eles. Primeiro que nesse período está acontecendo a transição para a civilização, ou seja, ele sai daquele período primitivo que a gente falou na aula passada e vai agora para a civilização. O que significa, né, na prática isso? Significa o surgimento das cidades, significa o surgimento do Estado, ou seja, do governo, o surgimento de leis, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, uma lei muito antiga, né? Que foi a lei de Talião, olho por olho e dente por dente, né? Isso era uma lei muito antiga. E existe também nesse período, né? O que é chamado os 10 mandamentos dos hebreus, né, que é um conjunto de leis para reger aquela sociedade. Então temos também o surgimento da escrita, que fica claro quando a gente fala aí, né, dessas leis que precisaram ser escritas também aos primeiros registros. E também o domínio, né, das classes sociais umas sobre as outras, a partir dessa educação, a partir do que se escreve, né? A cultura escrita, ela passa a ter, né, muito poder. E esse poder vai para a mão de quem sabe ler e escrever, porque é possível acumular saber. E esse saber ficou na mão de poucas pessoas, tá bem? Então a gente vai ter, por exemplo, a China, onde a escrita e a cultura era dominada por uma elite, uma pequena parte da sociedade dominou a escrita, né? Dominou o saber e dominou também o povo. A gente vai ter no Egito, do mesmo modo, né? Através dos sacerdotes, né? A educação era feita para fortalecer a religião e dominar o povo. Na Babilônia, do mesmo modo, o templo religioso era um local de aglomeração social, onde as pessoas se encontravam. E a escrita serviu também para fortalecer a religião, do mesmo modo em que os sacerdotes se fortaleceram, porque na maioria das vezes era o sacerdote que dominava a linguagem escrita. Entre os fenícios, um pouquinho diferente, né? Os fenícios, eles saem dessa coisa da religião, porque os fenícios eles eram povos comerciais e a escrita para ele vai servir como uma linguagem comercial. Não que eles não tivessem interesses religiosos, deveria haver também, mas a escrita fenícia era uma escrita para facilitar o comércio, certo? E os hebreus, né, uma pequena parte entre os hebreus são os judeus, né? A história dos hebreus a gente encontra especialmente no Antigo Testamento, né? E eles tinham, né, uma tradição de usar a linguagem para fortalecer a sua religião. Sabia ler quem tinha um interesse
de interpretar as leis de Deus, certo? Então, nesse período de transição das sociedades primitivas para a civilização, o surgimento da escrita foi muito importante. E tem uma coisa aqui que eu quero que todos aprendam, certo? A escrita, ela não surgiu para mandar cartinhas, não era isso. A escrita, ela não surge como um modo de comunicação, né? Muito professor acha que a escrita surgiu como um modo de comunicação. Não. A escrita, ela surgiu por uma necessidade contábil. O que é essa necessidade contábil? Uma necessidade de registrar os bens, de registrar o que existia, né, na sociedade. O homem, ele vem para as cidades, ele passa a acumular bens. Observe que entre os hebreus, por exemplo, um dos mandamentos, está lá, que Moisés dá à sua sociedade, é que não cobiçar as coisas alheias. Ou seja, alguém estava acumulando bens e precisava ser protegido disso, né? E também contar, porque chegou o ponto que se possuía tantas coisas que a pessoa já não lembrava quanto tinha, quantas ovelhas tinha, quantas cabras ou quantos cavalos, quanto de terra possuía. E aí eles passaram a registrar as quantidades. Então isso foi uma necessidade contábil. Isso é visível, né, também na Mesopotâmia, né? As tábuas de argila com a escrita cuneiforme vai mostrar isso aí. E também no Egito. Então, essa nova linguagem que surgiu, uma linguagem contábil, muito mais ligada à economia, né? A gente vai perceber, né, que é usado pela classe rica, pela classe dominante. Saber ler e contar é saber dominar a sociedade. Junto a isso, a classe ligada à religião é a classe que vai dominar mais especificamente toda essa linguagem. Então, muito importante essas primeiras civilizações chamadas de civilizações orientais, porque estão, em relação a nós que estamos no Ocidente, elas estão, mais no Oriente. São essas aqui que eu já lhe falei: a China, o Egito, a Babilônia, os fenícios e os hebreus. A gente pode colocar também tranquilamente aí os povos hindus, né? Pode ser colocado também nisso aí, tá certo? Então, muito importante, é uma época de transição da civilização, é também o surgimento das cidades, ok? Surgem as primeiras cidades, ao surgimento do Estado. O que é o Estado? O que é que a gente está falando aqui? Rapidamente, o Estado é o governo, é a lei, certo? E aí surge o domínio dentro da sociedade através da educação. A educação passa a ser usada para o homem dominar o outro. É tanto que até os nossos dias, isso é um grande desafio da gente levar a educação a todos, para que todos sejam mais iguais, tá bom? Vão lá no texto, o texto traz muita coisa boa, você pode ver muita coisa mais específica no texto. Qualquer coisa, manda uma mensagem para mim, faz uma pergunta do que você não entendeu, estou aqui esperando, tá bom? Abraço para vocês, até a próxima.